Olá, tudo bem? Hoje é um assunto novo. Hoje nós vamos discutir a síndrome da fadiga adrenal. O que é isso? Nós temos o que antigamente a gente chamava de suprarrenais. Hoje a gente chama de adrenais. São duas glândulas pequenininhas que ficam em cima dos rins. E você podia dizer que é a glândula que responde ao estresse. Quando você passar por um fenômeno de estresse, aumenta o seu cortisol e aumenta as suas catecolaminas, produzidas pela medula da adrenal. O cortisol é produzido pela córtex e as catecolaminas, norepinefrina ou noradrenalina, que vai virar epinefrina ou adrenalina, que são os hormônios do estresse. Nós temos o eustresse e o distresse. Qual que é a diferença? O eustresse, se você ver lá a palavra de origem grega, significa um estresse bom. É aquele negócio que você tem alguma coisa na vida para fazer, você não está em tédio. Porque se você não tiver nada para fazer, você também é estressante. Você não tem nada para fazer. O tédio absoluto, onde você acorda, não tem nada para fazer, isso é tédio. Esse tédio causa doença. Mas, por outro lado, se você começar a produzir acima da sua capacidade, você começa a ficar estressado. Aí você está no outro extremo. Aí vai chegar uma hora que você vai chutar o pau da barraca. Ninguém aguenta isso. Então tudo está no meio termo. É o caminho do meio que é chamado na filosofia oriental. Esse caminho do meio não é nem 8 nem 80. Então quando você está nesse caminho do meio, você tem um estresse, mas é um estresse saudável, que aumenta o seu cortisol um pouquinho, aumenta as suas adrenalinas, mas você tem tanta satisfação em fazer aquilo que vale a pena, aí isso aí é o estresse, é a parte do cortisol que ficou bom. Só que se você começar a fazer demais, o cortisol tem que aumentar demais. E o cortisol demais, ele é neurotóxico. Ele vai lá e destrói células do hipocampo. É uma estrutura nervosa que você tem dentro da cabeça, que é o hipocampo. Ele faz destruição hipocampal. Existe um outro hormônio chamado DHEA, que contrabalança isso. Então o cortisol é neurotóxico, o DHEA é neuroprotetor. Quando o meu cortisol sobe e o meu DHEA sobe, uma coisa equilibra a outra. Agora, se eu começar a subir o cortisol demais, o DHEA não consegue subir na mesma proporção. Tudo tem um limite. Aí o que acontece? Quando o cortisol sobe muito mais do que o DHEA, esse cortisol agora vai ter uma neurotoxicidade. Eu vou começar a perder neurônios. Eu tenho uma frase bem chocante que eu vou falar para você agora. O estresse constante, crônico, é emburrecedor. Você pega um jovem super inteligente, passou no vestibular em primeiro lugar, você encontra esse jovem 25, 30 anos depois, ele já não tem aquele brilhantismo que ele tinha no vestibular. Porque ele produziu tanto cortisol, ele foi para festa, balada, bebida, teve que trabalhar no dia seguinte, aquela história toda, muitas coisas para terminar naquele dia. Ele vai aumentando o cortisol, vai aumentando e o coeficiente de inteligência dele vai caindo. Então o cortisol constantemente, cronicamente, é emburrecedor. Chega uma hora que a glândula suprarrenal ou os seus estímulos chuta o pau da barraca. Não aguenta mais. E fala, eu não cansei. Do mesmo jeito que um dia o pâncreas cansa de produzir insulina e você vira diabético, a sua adrenal um dia cansa de produzir cortisol. E você faz a curva do cortisol, que ela é assim, ó. Tem de manhã, ele está lá no alto, depois ele vem descendo, depois à noite ele está zero, para você dormir. Ela faz isso assim, ó, durante o dia. Tá? Durante o dia ela faz isso. Aí o que acontece? Quando o cortisol começa a cair, vai chegar uma hora que o manhã, o tarde e o noite está igual. Chama curva achatada do cortisol. E aí essa pessoa, ela está cansada, entendeu? Ela começa a ganhar peso, ela começa a aumentar a cintura, entendeu? Um estresse que ela tirava de letra antigamente, agora já para ela é um problema sério.
Antigamente ela fazia uma viagem, voltava no dia seguinte, ela ia trabalhar, agora ela tem que se recuperar da viagem, e assim vai. Infelizmente, a gente encontra muita gente, principalmente aqui no Brasil, com essas cidades grandes e tudo, todo esse estresse para chegar ao trabalho, trânsito, etc., que entram nesse quadro. E esse quadro se perpetua. Então, o médico fala, isso aí é psicológico, e esses pacientes, infelizmente, terminam em psiquiatras, que vão dar remédios psiquiátricos que não tem nada a ver com a causa, que tem a ver com esse equilíbrio do cortisol com DEA. Até que vão no médico ou no endocrinologista que entende disso tudo, e o que acontece? A pessoa melhora. Não é que é fim de carreira, que não pode, não. Mas você deve conhecer casos daquele indivíduo que chutou o pau da barraca. Eu tenho um amigo que era cirurgião, grande cirurgião, operava 10, 12 horas por dia. Um dia terminou a cirurgia, tirou as luvas, saiu do centro cirúrgico, nunca mais voltou no hospital. Ele já até esqueceu que ele foi cirurgião. Porque o estresse chegou num nível tal que ele teve o que se chama de burnout syndrome. É a expressão em inglês. Ele teve um burnout. Ele chutou o pau da barraca. Isso acontece em várias situações. Então o que você tem que fazer é não deixar chegar lá. Então o que você faz? Você tem que aprender a administrar melhor o estresse. Eu digo que o melhor jeito de você administrar o estresse é acordar 15 minutos mais cedo. Por que isso? Porque aí você vai escovar os seus dentes devagar, você vai tomar o seu café devagar, você não vai estar nervoso. Porque o seu dia é determinado pelos seus primeiros 10 minutos. Se os teus 10 minutos são de calma, a tendência é que o dia todo vai ser de calma. Se os seus primeiros 10 minutos é de estresse, a sua suprarrenal vai estar ativada, a adrenal que nós chamamos hoje, vai estar ativada o dia inteiro. Eu espero que essa conversa tenha lhe ajudado. Paramos por aqui.